Fala, povo supimpa, em instantes vocês ficarão com o programa Lola Talk desta semana, mas antes, um agradecimento especial aos apoiadores da rádio que fazem deste programa possível. Chácara Palmer, Clube Turismo Limeira, Inovatec Automecânica, Jog Music, Pé Chique Calçados, Visage Espaço de Beleza e Sander Sorvetes. Nosso muito obrigado e agora fique com o programa na íntegra. Então, pessoal, hoje aqui, nessa quinta-feira, né, João, a gente está recebendo de novo o Felipe. O Felipe, eu não sei pronunciar o nome dele, é alemão, muito enrolado para o meu gosto, tá? Já até perdeu as contas de quantos programas e quantas participações ele teve aqui, mas ele pode falar um pouquinho sobre isso. E hoje ele está aqui para falar sobre... Deu branco. Acolhimento. Acolhimento. Nossa, gente, eu tô falando que hoje tá difícil. Mas vai dar certo. Vamos falar sobre acolhimento. Felipe, fala quem é você, para o pessoal lembrar de você. E aí, pessoal, e aí, ouvinte? Meu nome é Felipe Erzinger Act, sou agora pastor na comunidade de Montemor, aí região metropolitana de Campinas, aí Montemor, né? Eu fiz PPHM na comunidade de Rio Claro. Quando estava lá, já participei em alguns programas aqui do Lollapalooza. E hoje, então, vou estar trazendo o tema aí do acolhimento. Isso é um tema muito importante para as nossas comunidades, para as nossas igrejas, como ser uma igreja acolhedora. E o que a Bíblia fala sobre a questão do acolhimento? Um tema muito interessante, viu? Então, eu fiquei pensando esses dias, o que será que o Felipe vai trazer para a gente sobre acolhimento? Prometo não dar muita nota fora agora, eu vou me concentrar para não... Vou até escrever aqui, tá? Para eu não falar errado o tema do nosso programa de hoje. Acolhimento! Mas eu acho que vai ser bom, muito interessante, porque assim, as nossas comunidades, elas estão chegando a um ponto que elas precisam, né, ter essa questão do acolher quem chega, né, para a nossa comunidade, ou quem está chegando aqui para nos visitar e tudo mais, para que a gente consiga cativar essas pessoas, né, Felipe? A questão do acolhimento é importante porque muito se fala assim, a igreja precisa fazer missão, precisa fazer missão. E daí os membros, eles até vão, convidam outras pessoas, chamam outras pessoas para ir no culto, mas quando vem no culto, parece aquele peixe fora d'água, assim, não tem aquela ingressão, a pessoa não se sente em casa, não se sente recebida, né? E muitas vezes daí ela acaba fechando a porta para isso. Eu fui lá, tudo, mas não sei, não me pareceu tudo aquilo que a pessoa comentou. Para quem já está dentro, para quem já está ali, você faz parte do corpo, é uma coisa. Você conhece, você conversa, você dialoga com os outros. Agora, para quem está chegando novo, muitas vezes isso se torna uma barreira. E é interessante observar os tantos versículos, tantos pontos assim que falam sobre a questão do acolhimento, tanto positivamente quanto negativo. A Bíblia fala coisas que a gente pode fazer e aquilo que a gente não pode fazer no acolhimento. Isso Pode não. Não pode, talvez não deva fazer também, né? Exatamente. Aquela questão assim, né? A pessoa não vem, já tem tempo já. Aí vai lá acolher e fala, nossa, quanto tempo que eu não te vejo, eu achei que tinha morrido. Nossa. A gente dá risada, mas acontece. Acontece, verdade. E aí, o que a gente deve falar ao contrário disso? Então, deixa eu entrar aqui no tema. Então, eu vou fazer uma breve reflexão aqui de um assunto bem legal, presente lá no livro de Mateus, capítulo 25, quando Jesus Cristo ele vai contar uma breve parábola e até, de certa forma, um julgamento. O que ele fala ali é bem pesado até, viu? Na questão de fui forasteiro e me acolheu. Você lembra desse texto? Sim, vagamente me lembro agora de cabeça. Então, ali em Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46, está escrito o seguinte: quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória.
Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo, que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Até aqui a leitura. Depois Jesus ele continua então dando o exemplo contrário, né, daqueles que não o fizeram, do julgamento que esses esperam. Nós vivemos um mundo cada vez mais acelerado, cada vez mais rápido, né? O pessoal até comentar, os dias estão passando cada vez mais rápido. E, de certa forma, é verdade, né? E neste mundo tão acelerado, muitas pessoas elas acabam vivendo de forma invisíveis. Elas se sentem ignoradas ou apenas mais um número entre tantos outros. Quando atravessam as portas da igreja, seja pela primeira vez ou pela centésima, o que elas mais esperam é um sinal claro de que ali existe algo diferente, o amor de Cristo. O acolhimento ele não é apenas uma tarefa organizacional, mas uma expressão prática do Evangelho. Como nos diz no versículo 35, era forasteiro e me acolhestes. Jesus se identifica com o estrangeiro, com o novo, com o que chega. Quando acolhemos bem, acolhemos o próprio Cristo. Que este momento de conversa nos ajude a refletir sobre como temos recebido as pessoas e como podemos ser instrumentos do amor e paz na vida delas. E aqui agora eu queria falar alguns temas. Pode escolher aí, Márcia. Quer começar pelos temas que a gente deveria fazer no acolhimento ou aqueles que a gente deve evitar, que a gente não pode fazer? Bom, você já deu aquela dica básica. Nossa, quanto tempo faz que você não aparece? Achei que você tinha morrido, né? É aquela coisa assim. Tá certo, muitas vezes a gente fala assim na brincadeira, né? Sei lá, mas realmente, se a gente for ver, fica uma coisa muito pejorativa, né? Nossa, nem senti a sua falta e de repente você apareceu de novo, né? Ou então um que é bem comum, assim, nossa, quanto tempo eu não te vejo? Tem também quem é vivo sempre aparece, né? Quem é vivo sempre aparece também. A gente fala na alegria, na espontaneidade ali, por ver uma pessoa. E a gente está feliz por ver essa pessoa. Só que a forma como às vezes a gente expressa isso, coloca um peso sobre essa pessoa. Ela se sente assim, nossa, realmente faz tempo que eu não venho, né? E aquilo que deveria ser um momento de alegria, ela estar voltando para a casa do pai, se torna um momento ali de talvez até mesmo vergonha interna, assim. Ou até mesmo um sentimento de culpa. Nossa, realmente quanto tempo que eu não venho? E não. Ali naquele momento deve ter alegria. Se a gente vê a história do filho pródigo, ele volta para casa triste, para baixo, cabisbaixo, não se acha digno de estar ali. E em nenhum momento, quando ele é recebido pelo pai, ele é julgado por isso. Mas o pai o recebe de braços abertos, dá um abraço, o traz para dentro de casa e faz uma festa. Não tem julgamento, não tem nenhuma fala ali de sentido quanto tempo que eu não te vejo, meu filho. Mas não, uma festa. Bem, vamos então começar aí pelas coisas que a gente não pode fazer na acolhida, né? Primeiro ponto, a gente não pode querer aparecer, ou querer, assim, chamar os holofotes para nós mesmos no momento da acolhida. Nesse sentido, evite ser o centro das atenções. O papel do acolhedor é conduzir a atenção para Cristo e para o amor da comunidade. Lá em João 3,30 diz: é necessário que ele cresça e eu diminua.
Então, quem está ali no papel de acolhimento, ele precisa trazer as pessoas para perto do corpo, para perto da igreja, de Cristo Jesus, e não de si mesmo. Então, evitar aparecer aqui é evitar, por exemplo, usar roupas que chamem muita atenção, ser mais discreto. No falar, também ser mais discreto. E, realmente, evitar chamar atenção. A pessoa ela precisa se sentir ali acolhida pela igreja, e não tanto por um membro específico. Quando tem, assim, alguém que chama muita atenção, acaba também ofuscando o corpo, acaba ofuscando a Cristo. Então, esse seria o primeiro ponto, assim, não querer aparecer, né? Segundo, evitar gestos e ações espalhafatosos ou exagerados. Imagina assim, vem aquela pessoa, você vê já a pessoa vindo na rua em direção à igreja, né? Você acena toda empolgada. Fulano, que bom que você veio. Bem animado. Claro, você está feliz porque a pessoa veio. Agora se coloca no lugar da pessoa, recebendo um aceno assim, e todo mundo daí olhando para essa pessoa. Princípio, muitos não ficariam felizes com essa atenção indesejada. Pode parecer algo bobo, mas muitas pessoas, quando não vêm à igreja ou é a primeira vez que estão vindo, elas não querem chamar muita atenção. Elas querem ir ali participar, ouvir da palavra e realmente se sentir acolhidas. Se elas recebem uma atenção assim indesejada, sem esperar, a maioria delas elas vai se sentir envergonhada naquele momento. E daí o texto bíblico daí é 1 Coríntios 13:5. O amor não se porta com indecência, não busca os seus interesses, né? Quando a gente acaba agindo dessa forma, a gente está agindo de forma que realmente não faz bem para a pessoa que está vindo ali, que está para ser recebida pela igreja. Aqui agora tem um bem interessante, Márcio. Tem a ver com algo que você está usando neste momento. Vamos ver se você acerta. Meu óculos. Seu óculos. Próxima dica é não usar óculos escuros. No caso, você está usando óculos normal. Não, Mas, aqui agora é o óculos assim de perto, porque senão eu não vou te ver direito, né? Entendeu? sim. A tela do celular. Mas, opa, o que você falou e não vai me ver direito? Não vou conseguir enxergar a sua imagem direito, porque a gente está aqui no Meet e eu te vejo, o pessoal só nos ouve, mas, né? Mas a próxima Mas, dica tem a ver com isso. Olho no ai, olho. Felipe, você está falando umas coisas que eu já estou começando a ficar nervosa, preocupada aqui, ó. Que eu me sinto assim um pouco, sei lá, né? Muitas vezes eu tô ali na porta da igreja, junto com a Elf, antes de começar as coisas. Então o pessoal vai chegando, claro que eu não vou falar assim, ai, faz tempo que eu não te vejo, pelo menos eu acho que eu falei, tá? Acho, né? Que eu não fiz essa gafe. Mas é assim, muitas vezes é tão espontâneo em algumas atitudes que de repente isso é seu, não é tanto que você está querendo fazer o mal, mas eu vou tentar me policiar talvez nessas coisas que você anda me falando, entendeu? A dica, eu acho que é justamente isso. É fazer a gente pensar um pouco nas nossas ações do dia a dia. Porque algumas coisas são muito espontâneas. Até mesmo Né? o comentário que a gente fez antes, assim, nossa, há quanto tempo que eu não te vejo, sei que tinha morrido. É na espontaneidade, a gente está ali feliz, quer fazer às É, vezes uma brincadeira para trazer a pessoa para mais perto. Mas a próxima dica é não usar óculos escuro. hum, Porque quando a gente está acolhendo alguém, é necessário que a pessoa ela se sinta vista, que hum, ela perceba, alguém me viu, eu fui reconhecido. A gente vive numa sociedade hoje em dia em que é muito falado a questão de números, em que os censos é sempre a questão assim, multidões, e que você acaba sendo só mais um em meio a tantos. Então, quando você chega na igreja e alguém realmente olha no teu olho, te cumprimenta, te recebe, te acolhe, isso faz toda a diferença. Porque a pessoa ela vai sentir, eu fui vista, eu fui percebida aqui, eu tenho importância, alguém me viu. E quando você está usando de óculos escuros, você não consegue fazer isso. Você não consegue olhar a pessoa nos olhos. Você até pode olhar a pessoa nos olhos, mas ela não vai ver. é. E daí o texto bíblico, Lucas 7:44, diz: Jesus olha para a mulher
e a ver verdadeiramente, enquanto os outros a ignoravam. Então, esse olhar profundo, assim, olhar nos olhos da pessoa, é até algo importante para a gente ver se a pessoa está bem ou não. Os olhos, eles falam, às vezes, muito mais do que a nossa boca. A gente pode olhar para uma pessoa, ela pode estar sorrindo, mas os olhos transmitem tristeza. Então, ter esse olhar nos olhos é muito importante. E aqui, quando eu estava conversando com os meus membros, que a gente fez meio que um curso voltado para esse tema, né? Eu falei, às vezes, quando você olhar nos olhos da pessoa e a cumprimentar desta forma, às vezes é capaz da pessoa até querer conversar com você, querer dialogar, contar alguma situação da vida. E é importante ali naquele momento que você dê essa atenção para a pessoa, que você converse com ela. Ah, mas eu sou plantonista, eu não posso sair da minha função. Agora, coloca outro no lugar, chama alguém ali na hora, ali, olha, fica aqui no meu lugar. Porque é importante dar essa atenção ali. É importante ter esse diálogo. Claro, se você está ali numa função agora que não tem, como você, por exemplo, sonoplastia, puxa, não tenho como, eu preciso ficar ali agora. Então você chama alguém para às vezes conversar com essa pessoa. Mas é importante essa atenção a mais ali. As pessoas precisam hoje sentir assim, eu fui ouvido, fui visto. Eu tenho importância nesse sentido. Ainda mais nesse mundão que a gente está vivendo hoje em dia, né? De tanta correria e que a gente passa pelas pessoas, mas passa correndo, né? Você não consegue, porque você tem compromisso, ou porque você tem que fazer alguma coisa, a hora está passando, entendeu? A gente não consegue mais enxergar outra pessoa, de repente, né? Uma pessoa ali que está, de repente, no sufoco e que precisa ouvir. Você falando dessa questão do olhar, esses dias lá na escola mesmo, é uma questão que, não sei, dependendo da pessoa, eu tenho uma certa. Tem uma professora que estava passando lá por um certo problema, então só de olhar para ela e perguntar como é que ela estava, de repente ela olhou para mim e se debulhou em lágrimas, em função de uma situação que ela estava vivendo, né? Então talvez ali ela estava se segurando, mas ela também precisava colocar tudo aquilo para fora, né? São situações. Muitas vezes a gente vai na igreja, talvez assim, com o coração pesado, né? Precisando ouvir alguma coisa, ou que alguém te diga alguma coisa, ou que alguém te veja ali. Então, quando isso realmente acontece, alguém fala assim, você tá bem. Aí a pessoa sente uma porta se abrindo ali, né? Para de repente ter um momento ali de comunhão e também conseguir colocar algum peso, alguma coisa para fora, né? A próxima, essa daqui, daí eu acho que é mais voltada para os jovens daí, Márcia. Olha lá, Não, João. não usar gírias. Não, Olha, suave, de boa. Interessante, né? Suave. já é a magia. Não, mas esse daqui, quando eu estava fazendo, assim, me chamou a atenção de observar isso. Evitar usar gírias ou palavras inadequadas. Fale com clareza e respeito. A linguagem que usamos comunica cuidado ou desprezo. E aqui agora eu achei interessante isso, porque eu estava refletindo sobre isso, né? Pô, mas usar gírias? E daí me veio à mente assim, vem uma pessoa na igreja e eu falo, senhor, tudo bem? Como é que você está, né? Todo respeitoso, assim. Quando vem alguém mais jovem, você fala, e aí, mano, que bom que você veio. Já é diferente. E a forma, como você percebe assim, a forma como eu falei com as duas pessoas foi totalmente diferente. Claro, talvez com uma eu tenho mais afinidade, mais amizade que a outra. Só que isso pode transferir para as duas, assim, uma questão de diferença entre elas. Ué, por que comigo ele falou assim, por que com ele falou desse jeito? E involuntariamente, sem a gente perceber, às vezes a gente acaba gerando uma situação ali que não deveria. Então, cuidar assim com essa questão das gírias, assim, para a gente tentar ser respeitoso naquele momento. Claro, se é alguém que você tem muita amizade, que você é muito chegado, uma situação diferente, né? Eu, quando vou conversar, por exemplo, com crianças, eu dou um aperto de mão assim e falo, um bom dia tremendo para ti. E chacoalho bastante a mão assim. A criança dá muita risada assim, os pais também dão risada, né?
Só que daí, uma vez fazendo isso, uma senhorinha de idade assim virou para mim e falou: E por que que eu não tenho um bom dia tremendo? Pronto, olha lá. Aí eu tive que fazer com ela também, né? Mas o pessoal mais de idade é complicado, vai tira o braço do lugar. Mas para É, mas para perceber assim, o simples, entende? e assim, tudo isso que você está colocando também, a gente vê assim, como é fácil, mas também como é difícil, né? Essa questão do acolher. Porque cada um tem um jeito que se sente melhor, eu não sei como explicar isso agora, nessa questão do acolhimento, né? Tem gente que é um pouco mais formal, é da pessoa, né? E tem gente que não, já é mais espontânea, que brinca, enfim. Então, um pouquinho também é de você conhecer um pouco essas pessoas, né? Sim, tem isso também. Então, para quando é uma pessoa nova chegando na igreja, é mais difícil de você perceber isso, né? Se é alguém que já vem há muito tempo, é fácil, você já conhece a pessoa já te conhece, sabe que é o seu jeito de ser, né? Então, é uma realidade diferente, né? É que o diálogo de hoje ele é mais voltado assim para pessoas novas que estão chegando na igreja, que nunca vieram, né? Uhum. Esse daqui agora é bem simples, assim. Referente ao da linguagem, das gírias, né? Colossenses 4:6 diz: A vossa palavra seja sempre agradável, temperada e com sal. E o próximo ponto aqui, eu acho que esse daqui é muito importante para quem está principalmente na função de plantonista, assim, quem se dispõe aquele dia a fazer a acolhida, né? É importante ressaltar aqui que a acolhida é a igreja que precisa ser acolhedora. Às vezes, quando a gente fala de acolhida, a gente pensa só ali num casal, um grupinho, três, quatro ali, que fazem o papel de acolher, né? Seriam os plantonistas, como a gente fala na igreja luterana. Só que não é tarefa só deles, a igreja precisa ser acolhedora. Os plantonistas só vão receber na porta. Quando a pessoa entra, ela tá por conta daí, né? E se ela não Uhum. conhece ninguém, ela vai sentar ali num dos últimos bancos, vai ficar quietinha no canto dela, vai assistir o culto e, ó, vai embora. Então, é tarefa também dos plantonistas eles ingressarem essa pessoa em algum grupo, ingressar essas pessoas com quem elas possam conversar ali, ter um diálogo, né? E por isso, eu acho que o próximo ponto é justamente para quem é plantonista. Não chegar atrasado. Esse é simples. Se ele chegar atrasado, o povo já entrou, o culto está começando, não tem como, né? A função do plantonista é acolher as pessoas e não ser acolhido por elas. Aqui nos Pires, a gente até há um tempo atrás, a gente tinha essa questão do plantonista. Hoje em dia não tem. É que assim, aqui nos Pires, eu não sei, eu falo que a gente tem uma realidade um pouco diferente da maioria das comunidades. Ou a gente chega cedo e fica batendo papo na porta da igreja, ou depois que sai do culto, a gente fica lá batendo papo também, entendeu? Uhum. Então, ali nessas rodinhas de conversa, então o pessoal já vai se cumprimentando, já vai se ajeitando, e aí vai entrando. Então, talvez seja um pouquinho mais complicado quando chega alguém diferente, né? Que daí, de repente, fica um pouquinho deslocado ali nas rodinhas. Mas é interessante essa questão do plantonista, principalmente se vem gente diferente, né? Para estar recebendo e colocando lá dentro da igreja e tudo mais. A tarefa principal é essa, né? Observar quando está vindo alguém novo e trazer essa pessoa para perto, né? Então, pontualidade é sinal de responsabilidade e respeito por quem chega. Chegar antes permite que o acolhimento seja feito com calma. Provérbios 22:29 diz: Viste um homem perito na sua obra, perante reis será posto. Então, ser perito em algo é fazer isso com responsabilidade também. É chegar ali no horário, é cumprir bem o seu papel, né? E agora a gente vai então para as atitudes recomendadas. Ó, vamos lá. Um bom acolhedor, uma igreja acolhedora deveria prezar por fazer, né? Seja educado, use o nome e contato visual. Se você chega num local e a pessoa lhe estende a mão, lhe dá um bom dia, fala o seu nome e te olha no olho, pode ter certeza que você vai querer voltar nesse lugar. Isso faz diferença. A pessoa ela se sente ali respeitada, acolhida, próxima, e ela sente assim, poxa, o pessoal aqui é muito educado, o pessoal aqui me valorizou, me senti bem Uhum. aqui.
Então, tratar com dignidade inclui usar o nome e manter um olhar acolhedor. Isaías 43:1 diz: eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Ah, mas isso é alguém novo que está chegando. Não conheço a pessoa, como é que faz? Você estende a mão, você cumprimenta, você pergunta o nome dessa pessoa. E quando ela te falar o nome, você fala: Márcio, seja bem-vindo à nossa igreja. Meu nome é Felipe, espero que você se sinta bem acolhido aqui. E vem cá, eu quero te apresentar um grupo aqui que eu acho que você vai se dar muito bem conversando. E daí chama um grupinho ali que, claro, na hora você vai acabar julgando a pessoa, assim, eu acho que nesse grupo ela vai se sentir bem. E traz ela para perto. Então, de tentar realmente não apenas receber bem a pessoa, mas já dar um local para onde ela pode ir e ser ali recebida, acolhida, onde ela pode começar a criar laços. E isso é importante. Isso faz parte de uma igreja acolhedora. Percebe? Não é só a tarefa ali do plantonista. Seja bem-vindo. Não. Ele já vai dar um caminho para essa pessoa seguir também. Já vai colocar ela em algum grupo, para evitar que ela se sente sozinha, que ela fique ali no fundão, e para evitar que ela, ao sair do culto, já vá direto embora. Mas que tenha ali alguém com quem possa conversar, com quem possa trocar ideias. Isso é ser uma igreja acolhedora. Com certeza. Evite fazer distinções. Eita! Essa daqui é... Você vai na praia. Você pergunta, quanto é que tá a água? Aí a pessoa te olha de cima a baixo e fala, tá tanto. Aí depois vem outro, daí pergunta, quanto é que tá a água? E o preço é diferente. Comigo nunca aconteceu, eu acho. Mas a gente sabe que nas praias aí de São Paulo, Rio de Janeiro, isso acontece principalmente com gringos, né? Você percebeu que é gringo, o preço já sobe 50% já. Eles já Então, inflacionam o preço da água só para ganhar em dólar. então, evite fazer distinções. Não julgue pela aparência, condição social ou estilo. Lembre-se, todos têm valor diante de Deus. Perante Deus, todos nós somos iguais. Deus não faz distinção entre gênero, entre classe social, entre raça, mas acolhe a todos. Então, por que nós, seres humanos, fazemos distinção? E esse é um ponto importante, sim. Então, evite fazer distinções. Tiago 2:1-4, não fazeis acepção de pessoas. Não faça distinção de pessoas. Acolha todos igual. Acolha todos com o mesmo respeito, com a mesma dignidade. E isso, às vezes, é difícil. Os nossos olhos, muitas vezes, eles pregam peça em nós. Em determinado momento, a gente vai receber alguém e a gente faz uma breve careta, um rosto estranho, o outro percebe isso. Então, por isso, não fazer distinções. A gente teve uma experiência aqui em Montemor, antes do curso, que foi, eu digo assim, agir de Deus ali. A gente teve a noite do caldo e após, no domingo de manhã, um morador de rua, então, veio ali na igreja, antes do culto, pediu algo para comer. Aí a Carolina foi lá, esquentou um caldo para ele, entregou um caldo, eu conversei. E ele estava sentado num banco, e no banco ao lado, daí estava um grupo de homens ali conversando, dialogando, enquanto se preparavam para ir para o culto, né? E daí eu fui lá e conversei com esse morador de rua, troquei uma ideia, e pensei, olha, vem aqui comigo. Chamei ele, trouxe para perto daí do grupo de homens, apresentei ele ao grupo. Falei, vocês o acolham aqui, conversem com ele, eu vou lá preparar o culto. Você está convidado para o culto? Falei para ele, né? Vem participar com a gente. E ali eu fiz um teste, Márcio. Eu coloquei a comunidade à prova. Estou percebendo isso. Eu coloquei a comunidade à prova, sabe por quê? Era domingo de Santa Ceia. E esse rapaz, ele entrou na igreja e participou do culto. Ele sentou lá no fundo da igreja, lá no final. Se você conhece a comunidade de Montemor, você sabe que ela é bem grande, né? A maioria do pessoal tem sentado mais para frente, ele sentou lá no fundo. Chegou daí na hora de cumprimentar, assim, eu fiz o acolhimento, cumprimentei, e eu trabalhei o tema, então, a partir do coração, foi o que foi abordado lá no Congrenagem esse ano, né? E daí eu falei, já que a gente está aí falando a partir do coração, tudo, cumprimente a pessoa que está ao seu lado, dê um abraço,
deseje a paz de Cristo para a pessoa, né? E daí eu fiz isso e fiquei observando a comunidade. Quem que vai lá cumprimentar aquele rapaz? Ai, 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 Felipe. Quem vai ir lá estender a mão? Fiquei observando, né? Claro, fui cumprimentando, mas fiquei observando. Teve algumas pessoas que foram, cumprimentaram e estenderam a mão. Bacana, né? Chegou na hora do Pai Nosso, falei, vamos dar a mão àqueles que estão ao nosso redor, vamos fazer um grande círculo aí, orar o Pai Nosso em comunhão, em conjunto, né? Novamente eu olhei assim, quem que vai até ele estender a mão, trazer para junto do grupo? E as pessoas foram. Isso é ser uma Ai, igreja acolhedora. É receber, é estender a mão. E não fazer distinção. Aquele rapaz, ele chorou tanto naquele culto, eu tenho certeza que ele vai lembrar disso para a vida, assim. da vida, né? Porque ele foi visto, ele foi recebido, ele foi acolhido. E eu tenho certeza que para ele isso fez toda a diferença. Então, quando eu fiz o curso de acolhimento aqui, eu contei isso. Falei para a comunidade, eu coloquei vocês à prova. Você fez ali uma questão, uma pegadinha, né? Deus mandou a oportunidade, a gente usa. Com certeza. E Com para o certeza. próximo, cumprimente com um aperto de mão ou gesto apropriado. Um gesto simples pode comunicar muito amor e calor humano. Então, quando a gente vem cumprimentar uma pessoa, realmente, estenda a mão, cumprimenta, dê um aperto de mão firme. Você já cumprimentou alguém, Márcio? Você foi assim, parecia que a mão da pessoa estava mole ali? Já. O que isso passa para a gente? Dá a impressão que ela tem tanto medo que parece que ela pega só uma pontinha do seu dedinho, assim, né? E quer Né? soltar logo. É uma coisa estranha. Para algumas pessoas já passou até, assim, às vezes, situação de nojo, assim, parece que a pessoa não quer te cumprimentar, assim. Ela está evitando. Então, aqui é realmente, tipo, dê um aperto de mão forte. Se você percebe assim, a pessoa ela já vem para te dar um abraço, os ombros eles falam nesse sentido, quando a pessoa Uhum. quer dar um abraço, você percebe pelos ombros, assim, pelas mãos. Dê um abraço na pessoa, com respeito, dignidade. Para a pessoa isso faz diferença. Ela se sente ali realmente abraçada, acolhida ali. Então, por isso, cumprimente com um aperto de mão, o gesto apropriado. Romanos 16 diz: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Ou seja, aquele beijinho na bochecha, até Romanos indica. Cara, hoje em dia essa cultura já se perdeu, assim, né? Mas um aperto de mão, um abraço, também tem o mesmo significado aqui. Observe quem está isolado ou com dificuldades. Isso aqui faz diferença. A gente percebe ali na comunidade alguém que está sentado mais isolado, que está mais distante. Isso não cabe só ao plantonista. Isso cabe à igreja como um todo. Observar, olhar isso. E se realmente você percebe alguém está mais distante, alguém está mais longe, então vai lá, conversa. Um bom acolhedor, ele é sensível. Fique atento aos detalhes. Uma pessoa sozinha, envergonhada ou até perdida no ambiente. Filipenses 2,4 diz: não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então não olhe só para o seu próprio umbigo, mas observe também os outros ali. Olhe os outros, veja se eles precisam de algo, se eles estão bem recebidos. E se eles estão afastados, olhe, a pessoa está sem Bíblia, vai lá, pega uma Bíblia, entrega a Bíblia para a pessoa, senta do lado dela, conversa um pouco, dialoga, chama ela para sentar junto de você ali com a sua família, para que a pessoa ela realmente sinta assim, nossa, aquele casal ali me recebeu. E ali acaba fazendo a diferença. Os estudos apontam que o que vai fazer uma pessoa voltar na igreja ou não são as músicas, não é a pregação, mas são os 3 primeiros minutos. Nos 3 primeiros minutos, a pessoa ela já decide se ela vai voltar ou não àquela igreja. Sabe o que acontece nos 3 primeiros minutos? É a questão da chegada e o acolhimento ali, né? É a questão da chegada e do acolhimento. É nesses 3 minutos que a pessoa ela involuntariamente decide se ela vem ou não no próximo culto.
Você pode ter a melhor das pregações, mas se naqueles poucos minutos ela não foi bem acolhida, ela não foi bem recebida, o coração dela se fecha para a palavra. Porque ela não vai estar pensando na palavra, ela vai estar pensando, nossa, cheguei aqui, ninguém nem me acolheu, ninguém me recebeu. O que eu estou fazendo aqui? E daí, mesmo que você tenha o melhor dos oradores, a melhor palavra, talvez não chegue no coração da pessoa. Então, o acolher aqui ele faz toda a diferença. Apresente a pessoa a outros membros. A gente já dialogou um pouco sobre isso, né? Mas a integração ela começa pela conexão com outros. Ajude o visitante a se sentir parte da família de fé. Em Efésios 2,19 diz: já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então é aquela questão, quando vem alguém novo, coloca ela em um grupo, apresenta ela a alguém para conversar. E claro, a gente conhece a nossa comunidade, a gente sabe que tem pessoas e pessoas. Tem aquelas que gostam de conversar, que gostam de falar. Por exemplo, o Lutero aí em Pires é um ótimo exemplo de alguém que gosta de conversar. Então, quando vem alguém novo, apresenta para o Lutero, apresenta para o João, apresenta para a Márcia, para pessoas que gostam de dialogar. Não adianta, nesse momento, querer apresentar a pessoa para o pastor, para a pastora, porque ela vai estar ali na função, vai querer estar preparando, ainda correndo atrás das últimas coisas que precisa fazer ali para o culto, não vai ter tempo de acolher. É importante, nesse momento, observar alguém ali que está para ouvir o culto, para participar do culto, e não necessariamente em função do culto, porque essa pessoa vai poder dialogar, vai poder conversar, vai ter tempo neste sentido. E ali se cria conexão, se cria vínculo, se começa uma amizade. Quando a gente fala de corpo de Cristo, que seria a igreja, é necessário que o corpo ele esteja unido, que ele esteja junto. E quando não há esse ligamento, essa junção, facilmente a gente perde o membro, facilmente ele sai. Então é necessário ter essa junção, ter junto, unido aí. Bem, outros pontos importantes a considerar aqui, algumas coisas às vezes repetem, né? Mas mantenha uma aparência limpa e discreta. A forma como nos vestimos e nos apresentamos também comunica. Não precisa ser formal, mas deve ser respeitoso. E agora eu vou contar um exemplo aqui. Ai, ai. Não, para tu ver, né? É um exemplo pesado. Crianças fecham os ouvidos. Coloca lá na observação do Lula dessa semana, hein, João? Não. Uma vez eu fui na casa de uma amiga do meu primo, né? E daí, quando tava ali, daqui a pouco a mãe daí sai e ela tava com um vestido vermelho, até um pouco curto, assim, né? E com um certo decote relativamente grande, né? E aquele vermelho, assim, cheguei, sabe, Márcio? O vermelho, assim, bem... Cheguei no recinto. E daí o meu primo até perguntou, nossa, você tá indo onde? Tô indo na igreja. Ui! Eu tinha pensado qualquer lugar, menos a igreja. E aqui, então, a questão do ser discreto, nesse sentido, é importante. Quando a gente está falando de igreja, é importante que o que chame a atenção ali seja Cristo, seja Deus. E não necessariamente nós ou a nossa vestimenta. É o que volta lá, é necessário que ele cresça e eu diminua, né? É só um breve exemplo, né? Esse daqui é algo que todo cristão deveria fazer, né? Mas ore antes de começar a servir. É importante que o acolhedor coloque em oração o seu papel. Coloque o seu coração diante de Deus para que seja usado como um instrumento de acolhimento. Colossenses 3:23 diz: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor. A gente está acolhendo uma pessoa ali não para ela ser mais um número na nossa igreja, mas para ela ser parte do corpo de Cristo. Ou seja, fazer parte do corpo é muito mais importante do que fazer parte dos números ou da lista de membros. Então, acolha para Deus. Faça isso para o Senhor. Acolha com o coração
e não apenas com gestos mecânicos. Quando eu estava tendo curso aqui, eu pedi daí para um dos senhores aqui, que ele é mais animado, gosta de ensinar, assim, né, para ele me ajudar nessa parte, Márcio. Aí Hum. eu falei, ó, neste momento agora eu sou o pastor, o culto acabou, eu fui lá na porta, acolher, dar um aperto de mão, uma bênção para todo mundo, né? E daí eu tô lá na porta, então. Que bom que você veio, muito obrigado. Deus abençoe, vá com Deus, abençoada a semana. Aí chega esse senhor, assim, né? Pastor, para casa agora, meu cachorro morreu, pastor. E daí o pastor responde: que bom que você veio, fico muito feliz com a sua presença. Deus abençoe. Nossa, Ou tudo seja, a ver. naquele automático, sabe, Márcio? Já vai já no. Você já colocou na marcha automática, você já está cumprimentando no automático já. Pode Eu já parecer tô pensando louco. naquilo que você vai fazer depois, né? E aí. É, você acaba indo ali no automático na pessoa. Só que o que aconteceu aqui? Eu não cumprimentei com o coração, eu cumprimentei no automático. E ali eu acabei não vendo o sofrimento dessa pessoa. Então a gente precisa cuidar muito com isso. De realmente acolher com o coração. E não acolher por acolher. Acolher por acolher qualquer um sabe fazer. E político faz isso muito bem. E A gente, como? a gente é chamado para fazer diferente. Então a gente olha o coração. A gente realmente busca ver a pessoa. Cumprimentar a pessoa. Aqui é um outro espaço. Todo mundo que é membro já mais antigo na comunidade sabe fazer isso daqui com muita facilidade. Conheça bem a programação e o espaço da igreja. Isso ajuda a orientar o visitante com segurança e confiança, mostrando preparo e cuidado. Então, se está vindo alguém novo, você já fala para a pessoa, olha, saindo aqui, pegando esse caminho e tal, você chega no banheiro, tem ali masculino e feminino. A gente, após o culto, tem um momento ali de confraternização, de comes e bebes. Gostaria de conversar com você, de conhecer mais da sua história. Os hinos, eles são compartilhados ali no telão. Bíblia tem aqui do lado, você pode pegar. Viu como é importante assim, a gente ter conhecimento do espaço para mostrar isso para alguém novo que está chegando? A pessoa não Hum. tem noção nenhuma disso. Ela não sabe como funciona no culto, que momento tem que ficar de pé, que momento tem que ficar sentado, quando você pode sentar. Tudo bem, algumas comunidades o pastor sempre avisa, outras comunidades fazem isso automático já. Após a absolvição pode sentar, o pastor avisou ou não, não tem problema, todo mundo sabe que pode sentar. Quando o pastor está entrando, todo mundo levanta ali na procissão, ali até chegar no altar, fazer oração. Nem todo mundo sabe disso. Então, ter alguém ali que explica isso para um novo visitante faz diferença. A pessoa ela já começa a entender, assim, sem precisar adivinhar o momento. E esse daqui, eu acho que de todos que eu falei agora, até agora é o mais difícil. O último aqui, eu acho que é o mais difícil, viu? Vamos ver. Esteja disposto a ouvir. Hum. Às vezes o visitante quer falar, compartilhar algo. Um acolhimento que escuta é poderoso. Então chega alguém novo ali, poxa, tá vindo um monte de gente ali na hora para entrar, e vem alguém novo. E a pessoa fala: eu sou de tal cidade, eu conheci a igreja de tal forma, vim ver como é que é. Eu até tentei convencer os meus filhos a vir também, mas, bem, tá só eu aqui, eu quero ver, quero. E daí você quer, tipo, tudo bem, eu já entendi, já beleza, eu tenho que cumprimentar os outros. E ali a gente acaba não dando ouvidos à pessoa. Às vezes, as outras pessoas que estão chegando, elas já conhecem há tempo, já são membros assíduos ali. Se a gente Já estou cumprimentar acostumado ou com a não, casa. naquele sentido, se a gente cumprimentar ou não, a pessoa vai entender, entende? Mas aquele novo que está chegando, ele precisa desse momento. Ele precisa sentir ali, poxa, deram um ouvido ao que eu tinha falado. Então a gente dá os ouvidos, a gente escuta o que ele tem a dizer. Claro, se a gente percebe, poxa, está se estendendo realmente muito, já estou 5 minutos aqui conversando com essa pessoa, né? A gente precisa dizer olha, agradeço, fico muito feliz com a sua presença, por favor, se sinta em casa, se sinta bem recebido. Eu agora preciso ir acolhendo as outras pessoas que também estão chegando, mas ao final do culto eu gostaria de voltar essa conversa. Podemos conversar mais depois?
Uhum. E assim a pessoa ela se sente, eu fui ouvida, me deram atenção, e ainda fica a promessa, no final do culto eu vou poder conversar mais. Se é alguém que gosta de conversar, faz toda a diferença. E, para encerrar, então, a gente encerra com o exemplo de Jesus. Jesus ele sempre acolheu com amor, sem distinções, mulheres, crianças, pecadores, doentes e até estrangeiros. Ele via as pessoas além da aparência. Um bom texto para a gente usar como base e para deixar aí de recordação é justamente Mateus 25 a 35. Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro e me acolheste. Então, esse tema do acolhimento aí é algo que, quando eu tratei aqui na comunidade, o pessoal falou assim: muito bom, pastor. A gente precisa, o senhor precisa fazer uma pregação sobre isso, para tratar esse tema. Porque realmente é a igreja, é o corpo que precisa ser acolhedor, não só algumas pessoas. Todo mundo, né? Sim, E a igreja, vamos dizer assim, a gente não vai crescer se a gente ficar fechado em nós mesmos, né? Só achando que só nós nos bastamos, né? Então, hoje em dia, como está muito em alta a questão da missão, 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 você pode até fazer missão, mas se você não tiver uma boa acolhida, a missão também vai por água abaixo, né? quando a gente teve ali o seminário de lideranças em Belém, eu fiz esse comentário, né? E a gente pode até convidar, mas se a gente não receber bem, de nada adianta. Na verdade, a gente vai estar dando um mau testemunho daí. Então, eu acho que mais importante do que ir direto para a missão é acolher bem primeiramente. Ou seja, é necessário primeiro limpar a casa, organizar a casa, para daí receber os visitantes. E eu achei muito legal o exemplo que o pastor Omiro trouxe para a gente naquele encontro, né? O cheiro da pocã, da bergamota, né? Como ele falava lá, tal. Ou então da mexerica, porque quando você chupa uma mexerica, o cheiro fica em você, né? Na sua mão e etc, tal. E o cristão, ele tem que ter esse perfume, tem que ter esse aroma, que a pessoa consiga identificar que você é cristão. Então, eu achei muito interessante a forma como ele colocou essa questão. E aí, trabalhando justamente essa questão da missão e também vamos dizer assim, complementando agora o que você falou, a questão da acolhida. Porque se a gente não acolher também, o pessoal não fica, né? Exatamente. Então, pensando aqui em Monte Moro, assim, querendo trazer crescimento para a igreja, esse, ao meu ver, é o fundamental, é o início, né? Ser uma igreja Sim. acolhedora, ser uma igreja que recebe. Eu acho que não é só o Montemor, né? São todas as comunidades luteranas. A gente precisa trabalhar muito essa questão. Para que a gente consiga, de certa forma, Felipe, não sei se você está exagerando ou não, mas é a questão de sobrevivência da gente para frente, né? Da igreja luterana daqui a uns anos. Então a gente tem que acolher as pessoas, se aparecer alguém diferente, acolher e estar junto. Tem que estar junto. Sim. Felipe, você tem mais alguma consideração a fazer? Não, de minha parte eu terminei, Márcio. João, quer fazer algum comentário, João? Eu tava até lembrando da história que a gente teve aqui ano passado, né, com o vôlei, que a gente tinha aqui o nosso saque da alegria, domingo quinta, e aí teve um culto, acho que era o culto da colheita, que chegou, acho que a Claudete chegou pra gente e falou, ó, tem duas meninas ali que querem vir jogar vôlei, e a gente anunciava nos cultos, né. Aí acho que foi a Maria lá conversar com elas para convidar elas a vir pro vôlei e tudo mais, elas estavam começando, né, a frequentar os cultos, e aí elas vieram, gostaram, e aí elas continuaram a vir, quinta, domingo. Aí depois a gente também já convidou para vir no grupo de jovens e tudo mais. E estão aí até hoje. Agora, acho que faz um mês, né, que elas fizeram a profissão de fé também, com os pais, e estão aí, firme e fortes. É por aí, né? A gente, como é que fala? Aproveitar as oportunidades, né? De repente não é só ali num culto, mas de repente num jogo, num encontro de JE, ou com crianças no culto infantil, enfim. São várias as oportunidades que a gente pode estar fazendo acolhida e trazendo gente diferente para a gente para dentro da comunidade, né?
Sim. E isso é uma das coisas, assim, eu percebo, experiência própria minha, assim, grupo de jovens onde eu cresci, não tinha essa questão do acolhimento. Então eu ia no encontro, nossa, eu fui uns 10 encontros assim, e parecia que eu não pertencia àquele lugar, sabe? Parecia que eu não conseguia criar vínculos, amizade assim. E daí eu fui num outro grupo de jovens, também da igreja luterana, né? O pessoal já chegou assim, cumprimentando, querendo saber o meu nome, recebendo com um sorriso. Eu não faltei um encontro depois disso. Então, E acolhido, né? faz toda a diferença. E é uma diferença gritante, assim. Às vezes a gente tem pessoas que elas querem fazer parte da nossa igreja, que elas querem estar ali, mas que, por depender de nós, seres humanos, elas não se sentem bem. Então, isso é um tema importante para a gente conversar nas nossas comunidades. E se Pires quiser fazer um curso de acolhimento também, eu me disponho aí fazer aí. Não, é legal. Vale a pena, sim. Então tá. Felipe, o nosso tempo está se esgotando, tá? Eu queria agradecer mais uma vez a sua presença. Eu espero sempre poder contar com você aqui, né? Vira e mexe, aí se você quiser pedir um louvor, tal, você entra em contato ali com o João, a gente já coloca o seu hino preferido. Eu Ah, mas acredito que o isso João já aí, esse sabe eu sei, qual esse eu é. sei. Eu Não, acredito que o mas eu João tenho que gravar mais 2 do Lollapalooza para poder pedir hino de novo. entendeu? Então, a gente agradece muito a sua disposição, estar aqui com a gente, trabalhando com a gente, e é muito bom te ver, tá? E te ouvir também. Igualmente, igualmente. Deus abençoe vocês e abençoe também a você, ouvinte. Deus esteja contigo aí e que essa mensagem de acolhimento te ajude a ser uma pessoa mais acolhedora. Não só na igreja, mas na vida como um todo. Amém. E este foi o Lola Talk desta semana. Muito obrigado pela sua audiência. Se gostou, deixe o seu like, o comentário abaixo, compartilhe para outras pessoas e se inscreva aqui no canal, pois ajuda demais no desenvolvimento aqui do nosso trabalho. No mais, fiquem bem e até a próxima.